Oi pessoal, Pastor Thiago aqui, tudo bem? No último vídeo que saiu aqui no canal, eu falei para vocês a respeito de algumas dicas na hora de escolher uma igreja para você congregar e tendo em vistas que futuramente você vai se membrar nessa igreja. No vídeo de hoje eu quero fazer o caminho oposto. Eu quero compartilhar com vocês alguns pontos que eu particularmente consideraria negativos na hora de escolher uma igreja para congregar e futuramente para se tornar membro, né? Mais uma vez, eu quero ressaltar, essa é a minha percepção a respeito de coisas que eu evitaria ou coisas que uma igreja que possui seriam negativas para mim. Eu, de maneira nenhuma, me tornaria membro de uma igreja que tem essas 5 coisas que eu vou colocar aqui no vídeo, beleza? Então, mais uma vez, essa é a minha perspectiva, estou compartilhando com vocês. Pode ser que você tenha uma ideia diferente da minha e não tem problema nenhum, mas se a minha opinião ou a minha explicação aqui for útil de alguma forma, fornecer alguma luz para você na hora de escolher a igreja que você pretende congregar, maravilhoso, eu acho que isso vai ser bom para nós, tá? Então, dito isso, vamos lá, quais são essas coisas? Primeiro, que eu não congregaria numa igreja que tem uma liderança que não é bíblica. O que eu quero dizer por uma igreja que tem uma liderança que não é bíblica, né? Eu falei para vocês no vídeo sobre os distintivos batistas, que os batistas entendem que os oficiais da igreja são os pastores e diáconos. E qualquer outro tipo de título que seja dado para a liderança da igreja não está de acordo com o que a Bíblia ensina. Mesmo os nomes presbítero, ancião, pastor e bispo, eles são nomes que descrevem a mesma função e não graus hierárquicos. Mas eu não congregaria, ou a não ser que eu estivesse de passagem, né? Mas eu não me tornaria membro de uma igreja que possui pastora e apóstolo, tá? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, Paulo escreve assim para Timóteo: não permito, porém, que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre os homens. Veja, talvez possa até ser assunto para um outro vídeo nosso. Isso aqui não exclui de maneira nenhuma a possibilidade da mulher ensinar na igreja, tá? Até porque o próprio apóstolo Paulo vai dar orientações de que as mulheres devem ser mestras do bem, que elas devem ensinar as mais novas a amarem seus maridos, a educarem seus filhos. Então a mulher pode sim ensinar na igreja, mas ela não pode ensinar os homens, ela não pode exercer autoridade sobre os homens. Então, uma igreja que possui pastora, eu não congregaria. Logo depois disso, o capítulo 3 da mesma carta aí de 1 Timóteo, Paulo vai dar quais são as prerrogativas do pastor. E ele vai dizer que quem deseja o episcopado, excelente obra almeja, é necessário, pois, que o bispo seja esposo de uma só mulher. E aí vai dar outras prerrogativas ali, que fica evidente que é impossível que uma mulher cumpra essas prerrogativas, uma vez que uma mulher não pode ser esposa de uma mulher, de acordo com o que o texto bíblico exige aqui, né? Então, outra prerrogativa do bispo ou do pastor, como queira chamar, é que ele governe bem a sua própria casa. Então não há a menor possibilidade também de que uma mulher seja pastora, uma vez que ela não pode exercer autoridade de homem, ela não pode governar a sua casa no lugar do marido, né? Um marido cuja mulher governa a casa não é um exemplo de marido cristão que poderia ser pastor. Contudo, eu quero deixar bem claro aqui já no vídeo, eu respeito as igrejas que têm pastora, eu respeito a liberdade que eles têm de ter o entendimento de que é possível ter pastoras, mas eu estou colocando aqui nesse vídeo características que eu não aceitaria congregar numa igreja que tenha essas características, e uma delas é pastora, né? O que mais? É importante que também não tenha apóstolos. Inclusive, vai sair um vídeo daqui a alguns dias sobre a questão dos apóstolos, porque a irmã Maide fez uma pergunta no vídeo anterior, e aí eu gravei um vídeo que vai sair daqui a algumas semanas só falando sobre a questão de apóstolos. Porém, resumidamente aqui, quem são os apóstolos da igreja?
São os 12 menos Judas, mais Matias, mais Paulo. E por que Deus deu esses apóstolos? Deus nos deu os apóstolos para que eles produzissem o Novo Testamento. Não é? Paulo vai escrever lá em Efésios 2:20 que a nossa fé está fundamentada no ensino dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, aqueles homens que Deus inspirou para produzir a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Uma vez que eu tenho a Bíblia em mãos, uma vez que eu tenho a revelação de Deus fechada, finalizada, eu não preciso de novos apóstolos. Então, uma igreja que tem pastora e apóstolo, eu não me uniria a ela. Ah, pastor, se o senhor chega numa localidade, numa cidade, o senhor está a passeio, vai numa igreja e chega lá, tem uma pastora. O senhor sai no meio do culto? Não, eu não faria essa indelicadeza, tá? Eu assistiria o culto, né? Tentaria absorver o máximo de bom que pudesse ter no culto, mas eu não voltaria mais. Eu não sairia no meio do culto. Eu acho isso de uma falta de educação, de uma indelicadeza extrema. Mas eu não congregaria mais uma igreja onde tem pastora e não é uma igreja da qual me tornaria membro. Segunda coisa que eu não aceitaria me tornar membro de uma igreja se ela tivesse, que é teologia inclusiva. Então veja, nós temos uma série de tendências ideológicas da atualidade que não estão de acordo com a Bíblia. Né? Então a respeito da sexualidade, de orientação sexual, de perspectivas de gênero. E, infelizmente, muitas igrejas hoje, muitas igrejas inclusive tradicionais, presbiteriana, batista, metodista, né? Elas têm abraçado essa teologia inclusiva. Então, eu também entendo que tudo isso está em desconformidade com a palavra de Deus, mas não é uma coisa que a palavra de Deus não tenha alertado nós, ao contrário. A Bíblia também fala que nos últimos dias surgiriam esses falsos mestres. Então, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras no ouvido, versículo 4, e eles recusarão dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Então, percebe que Paulo advertiu que nos últimos dias surgiriam mestres contrários à sã doutrina. Então, a teologia inclusiva é uma dessas evidências, não é a única, tá? Mas uma igreja em que eu chegasse e tivesse ali teologia inclusiva é uma igreja na qual eu não congregaria. Tá bom? Terceira coisa, dança no culto. Tá? Eu acho que o culto cristão deve ter aquilo que o Novo Testamento diz que ele tem que ter. Eu sigo, como se diz, o princípio regulador do culto. Então, o princípio regulador diz que o culto tem que ter aquilo que o Novo Testamento ordena o culto ter. O princípio normativo diz que o culto pode ter tudo que o Novo Testamento não proíba de ter. Tá? Então, com base nisso, por exemplo, algumas igrejas, como a igreja luterana, usam velas. Né? Então, tem lá, eles acendem uma vela, porque a vela simboliza a luz é o evangelho, a palavra de Deus e tal. Por que pode ter vela no culto? Porque o Novo Testamento não proíbe. Então, se não proíbe, quer dizer que eu posso ter. Esse é o princípio normativo. Eu não sigo o princípio normativo. Eu sigo o princípio regulador. O princípio regulador diz assim: no culto tem que ter o que o Novo Testamento manda ter. Então, por exemplo, nós vamos ver Paulo orientando as igrejas, mas principalmente nas pastorais lá, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, Paulo falando da pregação da palavra, da oração e da intercessão, da intercessão na oração. Paulo vai escrever para as igrejas orientando a respeito dos cânticos, né? Então ele fala assim: falem entre vocês com hinos, cânticos, salmos, cânticos espirituais. E sobre o ofertório, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vocês põe à parte o que puder ajuntar para que se façam as coletas. Então, essas são as coisas que tem que ter no culto. A pregação, a oração, o louvor e o ofertório. Todas as outras coisas que não é isso, não pode estar no culto. Tá? E dança é uma dessas. Então, nós não temos nenhuma orientação a respeito de dança. Alguém vai dizer assim: mas lá nos Salmos diz que adore o Senhor com danças. Né?
1 Samuel vai dizer que Davi adorou a Deus com danças. O livro de Êxodo vai mostrar que Miriam dançou. Você tem que entender uma coisa: nenhuma dessas danças está no contexto do culto. Você pode dançar, você não pode dançar no culto. Tá? A dança, eu sinceramente agora aqui, eu não sei como a dança pode beneficiar o culto. A música, ela tem um benefício imenso, que é ajudar você a memorizar aquilo que você está cantando. Eu aposto que poucos de vocês aí conseguem lembrar um capítulo da Bíblia de cabeça. Mas eu acho que se você saberia cantar aquela música da Heloísa Rosa, Jesus é o caminho. Já parou para pensar que boa parte dessa música, ou quase toda essa música, é uma transcrição de João 14? Você não sabe recitar o capítulo 14 do Evangelho de João, mas você sabe cantar essa música. Então, a música, ela tem essa utilidade de facilitar a memorização de trechos da Escritura, né? Aliás, todos os nossos hinos deveriam ser transcrições ou conter grandes porções da Bíblia. Infelizmente, a grande parte da música cristã não tem. Mas a utilidade da música é isso. A oração é o nosso meio de comunicação com Deus, né? E a palavra é a maneira como nós ouvimos Deus falando conosco. Então essas coisas, elas estão no culto porque elas servem o propósito do culto. Agora, a dança, eu não vejo como a dança pode servir o propósito do culto. Ao contrário, na minha opinião, dança é uma coisa que distrai e dança é uma coisa performática. E o culto não é uma performance, o culto é para Deus. O culto não é para quem está lá na frente se apresentando, tá bom? Quarta coisa, gritaria, desordem. Veja bem, eu acho que o culto tem que ter uma espontaneidade. Eu acredito que o culto tenha que ter uma celebração, uma alegria. Eu sinceramente imagino que há espaço no culto para palmas acompanharem o louvor. Eu entendo que há espaço no culto para espontaneidade, mas eu não posso deixar de lembrar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai falar a respeito do uso dos dons, e ele deixa bastante claro que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, lá no versículo 33. E depois no versículo 40, ele encerra esse assunto dizendo assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então o culto tem que ter uma ordem. Qual é a primeira coisa que vamos fazer no culto? Vamos iniciar com uma leitura bíblica? Ou vamos iniciar com uma oração? Ou não, na minha igreja o culto inicia com cânticos. Qual é a segunda coisa? Qual a ordem que é dada a esse culto? A palavra vai ser a última coisa porque nós entendemos que a palavra é o ponto alto do culto? Não, na minha igreja a palavra é posta no meio, tem mais um período de louvor no final, o louvor é escolhido de acordo com a palavra que foi pregada. A ordem tanto faz, contanto que haja ordem. Vamos pôr a ceia no início do culto? Vamos pôr a ceia antes da palavra? Vamos pôr a ceia após a palavra? A ordem tanto faz, desde que haja ordem. Então, gritaria, tumulto, né? Desordem no culto, também eu não congregaria numa igreja que possui essas coisas aí, tá bom? Então, são 4, né? Não sei se eu tinha dito que era 4 ou 5, mas são essas 4 coisas que eu não congregaria numa igreja que possui essas características, tá? Se eu tivesse de visita, eu assistiria o culto até o fim, mas não voltaria uma segunda vez. E se eu estivesse congregando e essas coisas aparecessem ao longo do tempo, né? Estou indo lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano e essas coisas aparecem, seguramente seria indicadores de que eu não vou me tornar membro dessa igreja. Então, só recapitulando, uma liderança que não é bíblica, pastora, apóstolo, né, patriarca, qualquer coisa desse gênero aí, tá bom? Teologia inclusiva, não me tornaria membro, não congregaria numa igreja que tem teologia inclusiva. Dança no culto, também não congregaria numa igreja que tem dança no culto. Gritaria e desordem, essas coisas aí. Então, essa é a minha opinião, essas são coisas que eu faria, tá? Se tivesse uma igreja com essas características, eu não congregaria. Você tem liberdade para acrescentar coisas nisso aqui que eu coloquei e para tirar coisas do que eu coloquei. Sinta-se à vontade. Inclusive, peço para você que comente aqui, deixa aí nos comentários quais dessas coisas que eu comentei aqui, quais dessas 4 você concorda, qual você discorda, qual você acrescentaria e qual você tiraria, se for o caso. Deixa o like, curte aí o vídeo.
Compartilha nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos, né, pra gente ajudar a fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, é facinho, você clica no botão inscrever-se, depois você clica no sininho para receber as notificações sempre que sair vídeo novo aqui. Beleza? Deus abençoe a todos aí, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.